Apesar do período sem jogos por causa da data FIFA, o tricolor não deve ter muitas novidades em relação ao time que enfrentou o Palmeiras na rodada passada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Ferrarese, recuperado de uma lesão, já havia ficado no banco de reservas no Clássico e deve ser titular contra o Grêmio. O esporte pra falar disso aqui, ó. Joguinho bom pra assistir, hein, show? Joguinho gostosinho, 7 horas. 7 horas da noite no Sport Joguinho TV. Bom. Vamos pra Porto Alegre agora, onde vai ser realizado o jogo. Léo Lepe traz traz as informações do tricolor pra gente. Fala, Fred. Fala, Denilson. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Olha, o São Paulo que chegou aqui a Porto Alegre cheio de problemas, né? Perdeu os dois laterais titulares, Cédric Soares e Enzo Dias, nem viajaram. O Enzo tá reclamando de dores no quadril. O Cédric teve constatada uma fratura no dedão do pé direito. Também tem problemas no meio-campo. O Pablo Maia tá suspenso e o Bobadilla não retornou a tempo dos amistosos do Paraguai nessa turnê que o time fez pela Ásia. Então, o meio-campo ali deve ter o Alisson, o Marcos Antônio, um pouco mais à frente o Rodriguinho, e ele vai com os laterais reservas. O Wendel pela esquerda e aí o Mailton pelo lado direito. O Luciano e Tapia devem fazer a dupla de ataque, aquela linha de 3 zagueiros que a gente já conhece, com o retorno do Ferrarese. O Oscar, já sabe, nem viajou também, lesão na panturrilha esquerda. O Lucas veio a Porto Alegre e deve ser, sim, utilizado no decorrer da partida. E eu vou aproveitar agora que já está na hora do almoço, vou comer aquele X. Já provou o X aqui de Porto Alegre? Aquele sanduíche que parece um pneu de Santana, Fred? Se você não provou ainda, eu vou levar para você. Bah, meu, é o X dos gurinhos, né, meu? Tomando uma polar, né? Eu já provei, já sim. Valeu, Léo. Valeu, Léo. Situações, jogo, treino. O São Paulo, nessa semana sem jogos, perdeu 3 jogadores machucados. O Oscar, que era a notícia mais antiga, com uma lesão muscular, uma nova lesão muscular. Lesão na panturrilha, pode ficar fora da temporada toda. É a 4ª lesão, possível que não jogue mais essa temporada. E como notícia ruim não para, os 2 laterais titulares também estão fora do jogo, se machucaram, cada um com uma situação. 2 laterais que normalmente não dão problemas, né? Jogam quase todas. O Cédric tomou um prisão, fraturou o dedão do pé e estava tentando treinar e jogar com o dedo fraturado. E o Enzo Dias com problemas no quadril também está fora do jogo. Eles se juntam, esses 3 machucados, ao Pablo Maia, que está suspenso, e ao Bobadilla, que na data FIFA jogou pelo Paraguai lá na Coreia do Sul e não voltou a tempo de integrar a delegação. Ou seja, aquele time que começou muito bem o jogo do Palmeiras e parecia ser o time base do São Paulo daqui para frente, já está completamente desfigurado para essa partida contra o Grêmio, né? Tem desfalques nas 2 laterais e no setor de meio de campo. Embora alguns outros setores estejam mais reforçados, como o ataque, que pode ter a volta do Rigoni, que estava suspenso, e teve a volta do Tapia, da seleção chilena na data FIFA. O Tapia, que agora é novo titular do São Paulo, né? O Casares, na entrevista, a gente vai falar daqui a pouco sobre a entrevista do Casares, uma das coisas que ele fala é que, não, porque hoje em dia tem que ter muito jogador, porque o calendário é muito difícil e tal. Acho que o São Paulo viu tarde demais, que talvez tenha poucos jogadores em número, né? Porque se machucou mais 2 aí, já tinha um monte mais machucado. Agora, o Cédric e o Enzo Dias, eles voltam logo ou também já vão perder a temporada? Não. A questão do Cédric é se ele vai suportar jogar com o dedão fraturado ou treinar com o dedão fraturado. Ele treinou 2 dias, estava sentindo muitas dores e não aguentou. Já tem jogo no domingo, né? Contra o Mirassol depois. Então, eu imagino que os 2 não joguem também contra o Mirassol, né? O Enzo é problema no quadril, é difícil o Enzo ficar fora, hein? Pois é. E aí, acho que daí contra o Mirassol, que você tem de retorno garantido são os volantes Pablo Maia e Bobadilla. Mas o São Paulo também tem uma lista de pendurados para ter mais desfalques contra o Mirassol ainda, né? Então, jogo a jogo, o São Paulo foi a Porto Alegre com menos jogadores do que você pode escalar, por exemplo, no banco de reservas, né? O São Paulo foi com 19 jogadores de linha. Normalmente o São Paulo vai com 22, né? Então, são vários problemas para enfrentar o Grêmio, que tem também os seus problemas, tem muitos retornos, né? O Grêmio tem algumas voltas importantes. Então vai ser Mailton e Wendel.
Mailton e o Wendel nas alas. Muito bem. No meio não tem Bobadilha, não tem Pablo Maia. Também é outro perereco. Marcos Antônio está machucado também? Não, o Marcos Antônio já jogou contra o Palmeiras, né? Já tinha voltado. O Marcos Antônio tá confirmado. Mas desse trio que parecia ser o titular de meio de campo, Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio, é o único que vai jogar, né? Vai jogar o Luiz Gustavo, então, portanto. Eu espero que sim, na verdade. Não sei. O Crespo tem testado duas formações, né? Ora com 3 volantes, ora com 2 volantes e o Rodriguinho. 2 volantes e o Rodriguinho foi um desastre contra o Palmeiras, 3 volantes foi melhor contra o Palmeiras. Então, se ele for escalar 3 volantes, os remanescentes seriam Luiz Gustavo, Alisson e Marcos Antônio. Seria esse trio, né? Certo. E no ataque, Luciano e Tapia, provavelmente. Exatamente. Acho que esses dois aí, depois do que aconteceu contra o Palmeiras, jogaram tão bem, vão seguir. Lucas segue como opção no banco, né? Pouca possibilidade de ser titular nos... Crespo testou algumas vezes no jogo treino, inclusive ele como titular, não foi bem. Como meia atacante, atrás do Luciano e do Tapia, atrás dos 2 atacantes. Então o Lucas ainda está bem longe, está no banco de reservas, junto lá com o Rigoni, com o Dineno, com a turma Ferreirinha. Atacante no banco tem, mas nos outros setores tem pouca gente. Roda. Um outro reforço, na verdade, eu tenho que colocar, né? Porque assim como o Tapia, o Ferrarese voltou da data FIFA, está à disposição. Ele vem ficando na reserva do trio de zagueiros, vai ficar na reserva também, mas é uma opção no banco contra o Grêmio. E o Grêmio, você falou que tem muitas voltas, é isso? É aquilo, né? Quase todos os times que pararam para a data FIFA recuperaram os jogadores. O São Paulo perdeu 3. Olha, vou te contar, cara. Tô até respirando. O Grêmio tem 3 titulares, assim, daqueles mais experientes, o Marcos Rocha, aquele lateral que era do Palmeiras, o Carlos Vinícius, centroavante que veio do futebol inglês e tinha se machucado no Grenal, e o Cuéllar, aquele volante mesmo que era do Flamengo, tal, eles estão à disposição. A dúvida é se o Cuéllar começa ou o Dodge, aquele volante que foi do Fluminense, para formar o meio de campo com o Arthur e o Edenilson, aqueles mesmos, né? Os conhecidíssimos. O Arthur começou no Grêmio e o Edenilson é ele mesmo. E a dúvida, na verdade, continua sendo na questão dos suspensos, né? Porque o Kahneman e o Marlon estão suspensos, mas o Grêmio entrou até com pedido de urgência no STJD para tentar escalar, anular os cartões dele. Tentou uma segunda cartada no STJD. Rapaz. Vai esperar até a hora do jogo. Essa é uma situação complexa, pode haver um precedente grande no Brasileirão. Tem cabimento, né? O Mano treinou a equipe sem os dois, né? Obviamente, porque ele não tem essa certeza. Treinou com o Wagner Leonardo, aquele zagueiro canhoto que era do Vitória, no lugar do Kahneman, e o Lucas Esteves também era do Vitória, lateral esquerdo, no lugar do Marlon. E aí seriam as duas opções. Quem está fora desse jogo é o Thiago Volpe, goleiro. Ele já vinha, né? Porque o São Paulo poderia ter a lei do ex do goleiro, porque afinal o Thiago Volpe é batedor de pênalti. Ele já fez 2 gols no campeonato, algo assim, né? Mas o Volpe está machucado. Ele vinha machucado, só deve voltar na próxima semana. Então é um desfalque importante. Ele vem sendo titular absoluto, vai jogar o Gabriel Grando, goleiro, no lugar do Volpe. Muito bem, essa aqui é o encontro dos times que mais se sentiram prejudicados na última rodada. Exato. Até teve uma revolução na arbitragem, como é que é? Árbitros locais e tudo mais, em muitos jogos e tal. Então, portanto, a arbitragem vai estar no olho do furacão, vai estar sob lupa. Quem é, hein? É o David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, aquele árbitro da nova geração, aquele que em tese deixa o jogo correr. Mas lembrando, depois daquilo tudo que aconteceu no Morumbi entre São Paulo e Palmeiras, e também que aconteceu entre Bragantino e Grêmio, o Davi Lacerda apitou um jogo, foi Palmeiras e Juventude, e inventou um pênalti para o Palmeiras no início, absurdo, que foi corrigido pelo VAR. Se ele tivesse a vontade caseira lá na Arena Grêmio, não vai rolar. Teremos problemas. Então tá aí a arbitragem dele que deixa o jogo correr em tese.
Muito bem, Arnaldo, é o seguinte, a gente vai falar sobre coisas, missão Libertadores, né? O São Paulo está atrás ainda numa vaga na Libertadores, mas eu preciso dar um recado importante para você que não é da KTO. A KTO está dado o recado também, mas olha só que vai entrar na sua tela. É isso mesmo, Arnaldo, olha só. Vai ter um jogo, bons tempos em que o São Paulo era muito forte, ganhava de todo mundo e tudo mais. Então é o seguinte, vai ter um evento comemorativo dos 20 anos do título mundial do São Paulo. Vai do Tri, né? Vai ser no dia 1º de novembro, na Arena Nicknet, lá em Ribeirão Preto. Certo, no estádio do Botafogo de Ribeirão. Qual o elenco estrelado para esse jogo, Arnaldo? Bom, tem muita gente perguntando se eu vou jogar. Tô falando sério, né? Se eu vou brincar com os campeões. Vocês estão vendo alguns dos caras aí na ilustração. Esse evento lá no estádio que era chamado de Santa Cruz, né, Tironi? No estádio famoso Santa Cruz. Isso. Vai contar com essa turma alguns do time de 2005 e outros jogadores históricos do São Paulo na outra equipe, né? Então, você vai ter ali, por exemplo, de 2005, que estavam lá em Tóquio, Josué, Lugano, Souza, Aloysio Chulapa, Amoroso, Cicinho, né? Boa parte. O Rogério não vai porque ele está treinando o Bahia, senão ia também. Hein? Estão tentando ainda, mas o Bahia, enfim, tem jogo no final de semana do Bahia, então acho que o Rogério não vai poder ir. E aí, no outro time, caras históricos do São Paulo, como o Luiz Fabiano, como o Denilson, nosso parceiro, né? Então, promete, nós estaremos lá também para conferir tudo e trazer conteúdos para vocês, mas é imperdível esse jogo em comemoração aos 20 anos do Tri Mundial lá em Ribeirão Preto. E mais legal de tudo isso é que o ingresso é bem acessível. A partir de R$20, você garante o seu. Bem diferente do ingresso do Morumbi, do time principal. Hein? Esse é o time campeão que você consegue ver. R$20, tem link na descrição para você garantir o seu ingresso para esse jogão. Eu e o Arnaldo estaremos lá. A turma do Tricolaço estará lá também. E mais essa turma toda que o Arnaldo falou. Link na descrição, portanto, garanta o seu ingresso. Certo, Arnaldo? Certíssimo, Tironi. Então é o seguinte, tá, até deixamos um pouquinho na tela aí para vocês. Bom, teve a entrevista no Casares sobre... deixa eu pegar esse gancho, por favor. Deixa eu pegar esse negócio do preço do ingresso, do jogo comemorativo. Né? Uma das coisas que me tem tirado do sério. Teve a entrevista do Casares, a gente vai falar sobre ela, e em nenhum momento não teve essa pergunta. Eu pedi para fazer essa pergunta, não perguntaram, não deu tempo. Nenhum momento se falou sobre preço do ingresso do time profissional desde o esfolamento do torcedor da partida contra a LDU pela Libertadores, a maior renda do ano, que o ingresso foi na Casa do Chapéu. A expectativa era de promoção de ingresso, como todos os clubes estão fazendo na situação do São Paulo em jogos do Brasileiro. O São Paulo não fez contra o Ceará, não fez contra o Palmeiras e não fará contra o Bahia. O preço do ingresso é um ingresso cheio. Então, esse negócio de missão Libertadores é a missão dos jogadores e do treinador e nossa. E, além disso, além de não ter promoção de ingresso para jogo nenhum, o jogo do Bahia, o Bahia do Rogério Ceni no dia 25, talvez seja o último, talvez não, muito provavelmente será o último no Morumbi nesse ano. O São Paulo já divulgou que vai jogar contra Flamengo e Bragantino na Vila Belmiro e também deve jogar fora do Morumbi contra Juventude Internacional. Ou seja, o Casares falou muito nessa entrevista de brigar pela Libertadores. O presidente que está aliás, o Casares está com dores nas costas e não foi a Porto Alegre, embora tenha ido ainda tenha ido a lançamento de livro, etc. etc. O São Paulo, o comando do São Paulo está se lixando para o time e para o torcedor nessa reta final. Ele largou. Está preocupado com fundo de cutia, com reeleição, com outra eleição, com sucessão, mas com o time de futebol, são os caras lá, os que restaram e não estão machucados, e o Crespo. Porque, olha, vou te falar, hein?
Realmente é isso. É por isso que a gente ficou discutindo hoje à tarde qual seria o título do nosso vídeo aqui. A gente chegou à conclusão que foi abandonados, porque ficou só os jogadores e o Crespo. Se virem, nem estádio vocês vão ter. Não vai ter torcida porque tá caro. Eu não vou no jogo, que é o Casares. Tô só pensando em superávit, quanto que vai dar. Eu preciso entregar alguma coisa para justificar tudo isso que foi feito esse ano. E tá só o time aí, uma parte do time, né? Porque tem muito jogador que tá machucado também. Exato. Então, é isso. E aí, Arnaldo, hoje foi divulgado, né? Teve a coletiva do Casares segunda, que prometeu aí. Ele falou menos de futebol e mais de finança, que é a sua prioridade nesse momento. Exatamente. Né? E prometeu divulgar bons números, né? No fim das contas, é o que sobrou ao Casares, é o que ele tem que se agarrar esse ano. Ele precisa entregar alguma coisa, chegar no final e falar assim, olha, a gente diminuiu a dívida. Porque de resto foi um fracasso total em tudo, né? Politicamente ele virou meio café com leite lá na Libra, né? Junto com perto do BAP e da Leila, ele virou, tudo bem, o Casares lá, né? Isso porque antes ele estava no comando, no presidência, sei lá o quê, agora não apita mais nada. Então ele precisa entregar algum número relevante para a torcida acreditar ainda no mandato dele, que termina no fim do ano que vem. Então, mas eu acho que número bonito, ele encanta a imprensa, talvez alguns conselheiros, mas a torcida do São Paulo, se não tiver time para ganhar, se não puder acompanhar seu time no estádio, se não tiver ingresso barato para ir, não vai ser número pequeno, superávit ou abatimento da dívida que vai cativar o torcedor, não, velho. Ainda mais nas condições que elas aconteceram, né? Com o time vendendo o time inteiro, né? Agora, vamos te apresentar os números. A Outfield, que é uma das elaboradoras do fundo, do FDIC, ela divulgou números nesta quarta-feira e eu vou falar os números para você, Arnaldo. Então, ela divulgou que o São Paulo teve uma redução da dívida, uma redução de 55 milhões da dívida. Né? A dívida do São Paulo é estratosférica, tem quase 1 bilhão de dívida e diminuiu em 55 milhões. Caiu para 900 e sei lá o quê. 55 milhões. Além disso, divulgou um superávit até o terceiro trimestre, que é agora, de 20 milhões. São Paulo, então, num superávit, ele tinha dado um prejuízo no primeiro semestre, deu agora um superávit de 20 milhões. Além disso, que era a coisa que mais atormenta São Paulo, que todo mundo tinha o pavor, tal, que era as dívidas bancárias. Elas foram reduzidas em 22% nesse primeiro ano, desde o 1º de janeiro, do FDIC em ação até agora. 22%. E o São Paulo fez 233 milhões em vendas de atleta, que era o dobro do que estava previsto no orçamento do São Paulo. O dobro o São Paulo vendeu 236 milhões, a gente sabe em que condições. Vendeu todo mundo aí, o William Gomes, todos por um preço que o Casares fica bravo que se fala preço de banana, mas não dá para chamar de outra coisa. Então, esses são os números, certo? Divulgados pela Outfield. Parecem muito bonitos e tudo mais e tal, mas a gente sabe em que circunstâncias que eles saíram, né? Vendendo muito jogador e tudo mais. Vamos lá. Parte deles, pelo menos. Eu tenho, acho que, duas conclusões sobre esse relatório parcial, né? Que não é total, porque faltam 3 meses de pouca arrecadação. Vai vender mais alguém? É até possível, viu, Tirone? Imagino, falando, porque não vai ter arrecadação de bilheteria. Não vai ter não sei o que lá. Não vai ter não sei o que lá, né? Enfim, claro que esses números foram turbinados pelas vendas, né? Fazia muito tempo que o São Paulo não vendia 230 milhões. A média, o orçamento foi elaborado em cima da média, 100 e poucos milhões por ano de venda. Foi para 230. Beleza. Eu também sei que time de futebol hoje dá superávit, mesmo os mais poderosos, por venda de jogador. Sei também disso. E sei também que não é uma má notícia essa redução da dívida, a redução da dívida bancária, o pequeno superávit, mesmo mediante tantas vendas de jogadores, para um clube que estava indo para bancarrota. Eu não acho má notícia. Sim, eu entendo isso como uma mínima mudança de rumo. Agora, o Casares tem mais 1 ano de mandato.
A minha questão agora, e talvez tenha mais entrevista coletiva até o final do ano, é, diante desse quadro, o que fazer para 2026? Vai refazer o orçamento? O orçamento agora tem condição de ser mais bem feito, porque esse orçamento é ridículo. Sim. O orçamento desse ano, ele era impossível de ser cumprido pelo futebol. O orçamento colocava o time de futebol em posições que sem investimento dificilmente ele aconteceria. E a única forma de dar positivo era vendendo o jogador de qualquer forma. Sim. As arrecadações do São Paulo, elas não são top, nem o patrocínio master, nem o naming rights, nem o ombro, nem a bilheteria, nem a televisão, nada, é top, né? Então, mas aí, se é agora um momento de transparência, o que fazer no ano 2 do FDIC? Qual o tipo de orçamento? Onde o São Paulo pode cortar mais, além do futebol, e onde o São Paulo pode arrecadar mais. Sim. Esse é o ponto mais fundamental. Para, principalmente, não ter um time ainda pior do que desse ano. Porque se tiver um time ainda pior desse ano, vai lutar contra o rebaixamento ainda mais com o Brasileirão começando em janeiro. Com um time mais velho, caro ainda, né? Então, como reformular minimamente esse time? Tem um time... então, esse ano, 2026, vai ser o segundo ano no FDIC. Nós não vamos ganhar porra nenhuma. Vamos lutar para não ser rebaixado. E vamos fechar no azul de novo para 2027 ter aí, como disse o Márcio Carlos Marco para você, ter aí a partir de 27 uma água limpa para começar. A água limpa do meio do ano que vem já era, não vai ter. E aí, né, Tironi, o torcedor não compra mais isso. Ele só compra se tiver contrapartida. O nosso ingresso vai ser preço popular. Exatamente. Nosso não sei o que vai ser não sei o que lá. Nós vamos fazer não sei o que lá, porque desse jeito aí... A diretoria gastou essa carta. Isso. Eu acho que até então a torcida toparia. Agora não topa mais. Agora já era porque o torcedor se viu sacaneado. Se viu sacaneado e não confia mais nessa turma. Na diretoria atual do São Paulo. Não confia. Então já acabou. Agora, com o ingresso cheio, não vai ter apoio de torcida mesmo, né? Com time ruim, com time fraco. É isso, Arnaldo? É isso mesmo. Então, você falou que gostou de voltar ao vídeo. Amanhã é vídeo forte, live pós-Grêmio São Paulo, a partir das 9 da noite, aqui no canal. Imperdível, hein? É nóis. Então é isso, senhores. Ficamos por aqui. Vídeo longo, a gente tá com saudade de vocês. Então, nessa quinta-feira tem live depois do jogo Grêmio e São Paulo. Valeu! Grêmio e São Paulo se enfrentam às 19 horas de Brasília desta quinta-feira na Arena em jogo da 28ª rodada do Brasileirão. O Grêmio chega depois de uma derrota por 1-0 para o Bragantino, repleta de reclamações contra a arbitragem. O clube gaúcho tentou anular as suspensões de Marlon e Kahneman no STJD por cartões recebidos na partida em lances com erros reconhecidos pela CBF. Não houve resposta até esta quinta. O tricolor tem 33 pontos e está na 16ª colocação. O São Paulo vem de uma polêmica derrota por 3-2 para o Palmeiras, no Morumbis, em jogo que causou revolta contra a arbitragem de Ramon Abate Abel e fez com que a CBF divulgasse os áudios de comunicação com a cabine do VAR. O clube, que se sentiu prejudicado na partida, tenta retomar o bom momento na competição para poder brigar por uma vaga no G6 em busca da Libertadores. 3 titulares voltam a ficar à disposição de Mano. Marcos Rocha, Cuellar e Carlos Vinícius retornam naturalmente ao time. O atacante Christian Oliveira deve ficar no banco como opção. André Henrique, Kahneman e Marlon estão suspensos. O Grêmio tenta reverter no STJD o efeito dos cartões dos 2 últimos, mas não teve resposta até amanhã desta quinta-feira. Provável escalação: Gabriel Grando, Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Cuellar, Arthur, Edenilson,
Alisson, Yamuzu, Pavon, Carlos Vinícius. Apesar do período sem jogos por causa da data FIFA, o tricolor não deve ter muitas novidades em relação ao time que enfrentou o Palmeiras na rodada passada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Ferrarese, recuperado de uma lesão, já havia ficado no banco de reservas no Clássico e deve ser titular contra o Grêmio. Em contrapartida, o meia Oscar, que estava recuperado de fratura em 3 vértebras, lesionou a panturrilha esquerda durante treinamentos no CT da Barra Funda. Provável escalação: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Ferrarese, Mailton, Alisson, Marcos Antônio, Rodriguinho e Wendel, Tapia e Luciano. Quem está fora: Cédric, fratura no dedão do pé direito, Enzo Dias, dores no quadril, Luan, lesão no adutor direito, Rafael Tolói, lesão na região posterior da coxa esquerda, Oscar, lesão na panturrilha esquerda, Bobadilla estava na Coreia do Sul para amistoso pela seleção paraguaia e Pablo Maia, suspenso, Caleri, cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo, Ryan Francisco, ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo, e André Silva, lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Pendurados: Rafael, Mike, Ferrarese, Sabino, Alan Franco, Marcos Antônio, Rodriguinho e Dineno.